A palavra é contigo, conselheiro Miguel. Pode seguir em frente. Obrigado, presidente. Bom dia novamente, bom dia a todos. Bom dia no nome do presidente a todos que estão participando aqui conosco. É um prazer estar aqui de novo. Nós estamos trazendo um assunto novo. São duas leis que entraram em vigor no ano passado, 2023. Uma delas já temos várias adesões de várias empresas, tanto na cidade de Guajará-Mirim, quanto em outros municípios do estado de Rondônia. É a Lei 5598, de 2023, que trata do benefício dos atacadistas. Tá? Esse benefício ele já existia no estado do Tocantins, com o advento, eu não sei quem assistiu a palestra de ontem, se alguns estão aqui novamente, então eles viram no começo da apresentação de ontem a fala sobre a Lei Complementar 160, e a Lei Complementar Federal, né, 160, e o convênio ICMS número 190. Nessa lei e nesse convênio, foram autorizados os estados a convalidarem, depositarem as suas leis, que não estavam convalidadas pelo CONFAS, que estavam com insegurança jurídica, e nesse mesmo processo foi permitido que os estados fizessem a cópia, a adesão a algumas leis de incentivo tributário e benefício fiscal que foram convalidadas também nesse mesmo processo. Teve uma delimitação. Os estados podem fazer cópia de das leis dos estados da sua mesma região. O estado de Rondônia está na região norte, então nós podemos fazer cola de alguma lei ou de um benefício que está posto para algum estado dessa mesma região. Então nós podemos colar leis do Acre, do Amazonas, do Tocantins, do Pará, de Roraima. E, a partir disso, nós começamos a estudar outras legislações, recebemos algumas legislações aqui que vieram por iniciativa do Poder Legislativo, informando que outros estados possuíam e possuem ainda incentivos tributários, e nós fomos adaptando a nossa necessidade e também a questão orçamentária. Nós sempre temos que trabalhar com esse parâmetro do orçamento também, não é tudo que nós queremos que é viável fazer, financeiramente falando, orçamentariamente falando, e essas duas leis nós achamos interessantes e achamos que trariam benefício para o estado de Rondônia, o crescimento para as empresas do estado de Rondônia, e quando nós falamos ali a lei do atacadista, isso não beneficia apenas as empresas atacadistas, elas beneficiam toda a cadeia do comércio que está ali. O atacadista ele vai ter um benefício, ele vai vender com um preço mais atrativo. Quem vai comprar do atacadista é o varejista, que vai comprar num preço também mais atrativo e vai conseguir fazer a venda também num preço melhor, e o consumidor final ele vai ser beneficiado. Então, um ciclo virtuoso que ele traz uma série de benefícios para toda a cadeia e, por final, para a população também. Isso gera mais arrecadação, né? No começo, se tem a ideia de que o benefício ele vai estar retirando alguma coisa dos cofres públicos. Esse pensamento ele não é correto na formatação que nós desenhamos. Eu vou demonstrar isso quando nós colocarmos aqui a situação da lei, os parâmetros que nós utilizamos. E mesmo que, num primeiro momento, tenha uma redução de arrecadação, nós temos uma série de arrecadação indireta e depois ela retorna para os cofres do Estado. Então, com geração de empregos, com consumo, isso tudo tem arrecadação indireta que, no somatório, ela traz o benefício para todo o Estado e para a população. Eu tentei aqui, não foi um trabalho muito fácil, como é uma explicação de uma lei, nós tentamos aqui não colocar muito texto teórico. Isso, infelizmente, não foi possível, porque é uma leitura praticamente da lei. Mas eu vou tentar aqui, com o auxílio dos colegas que estão participando aqui comigo, resumir o máximo possível, sem fugir muito das características da lei e do decreto que nós estamos colocando aqui também, e deixar, igual nós fizemos nas outras oportunidades aqui, um espaço maior para questionamentos, para o público tirar as suas dúvidas. Eu acho que, dessa maneira, quem já fez uma primeira leitura da lei e do decreto, e talvez até da instrução normativa, tem a oportunidade de esclarecer as dúvidas
e isso acho que torna mais produtivo o nosso encontro. Assim, vou colocar aqui para compartilhar e depois eu coloco no modo apresentação. Eu preciso do retorno de vocês, se já está aparecendo no modo apresentação. Assim. Já está? Vamos lá, vamos dar início aqui à apresentação, então. Incentivo tributário para estabelecimentos atacadistas. Lei 5598 de 2023, que foi uma adesão feita pelo Estado de Rondônia a um benefício que já estava posto no Estado do Tocantins. A lei original do Tocantins, ela é de 2005, é uma lei também bem antiga. Nós fizemos algumas adaptações. Nós não podemos avançar nos benefícios que estão concedidos nessa lei. Então, algumas travas que estão na lei nós temos que manter. Nós podemos acrescentar algumas coisas para poder tornar o incentivo aplicável ao nosso Estado, mas sem que isso aumente os benefícios que estão postos na lei original. Sim. Então, aqui a apresentação de quem está participando aqui conosco. Equipe técnica nossa aqui, o Jailton, eu fiz a apresentação inicial, chefe do núcleo, o Luciano, chefe do outro núcleo, Registros Sociais, César Salles, Pablo da Silva, que é aqui da Agência de Tributação, e o Claudemir Oliveira. Então, nós vamos abordar aqui a Lei 5598, uma parte do decreto, e a instrução normativa também ela vem com mais detalhes sobre a operacionalização dessa lei, desse benefício. O benefício consiste no crédito presumido de até 75% sobre o valor do ICMS apurado nas operações próprias. Também tem um incentivo para importação de produtos que vão ser vendidos depois dentro do Estado ou para fora do Estado. Ela consiste numa redução da base de cálculo das operações de importação, de forma que a carga tributária vai resultar na aplicação de uma alíquota de 2%. Nós dividimos, inicialmente esse benefício ele tinha sido desenhado só para áreas de comércio de Guajará-Mirim, pelas peculiaridades de Guajará-Mirim. Guajará-Mirim é um município onde 93%, quase 94% da sua área ela é de reserva ambiental. Então, o Estado de Rondônia ele é muito agro, e Guajará-Mirim ela não tem essa possibilidade devido a essa reserva ambiental. Então, ela fica restrita à área de atuação do município. Então, nós temos que fazer algumas coisas para poder revitalizar a cidade de Guajará-Mirim. Ao mesmo ponto, outros atacadistas, FEComércio, eles argumentaram que não seria justo com os outros municípios do Estado colocar um benefício exclusivo para uma cidade. Então, isso também foi tratado e foi ampliado para os atacadistas de fora da área de comércio, mas com um tratamento um pouco diferenciado. Uma coisa que é uma obrigação para as duas situações, para os atacadistas, é que a atividade de atacado, né, de atacadistas, seja a atividade econômica principal da empresa. O atacadista que se instalar ou já estiver instalado em Guajará-Mirim e fizer adesão a esse benefício, ele já inicia com um valor máximo do crédito presumido, 75%. Aí tem uns procedimentos aqui, porque se a empresa já estiver instalada em Guajará-Mirim, ela tem que fazer a adequação do seu estoque, né? E para isso ela tem que se tornar o crédito presumido decorrente das aquisições feitas utilizando o convênio 65 de 88. Essa lei ela não é cumulativa com outros incentivos. Então, aí o motivo de fazer o estorno do crédito presumido das aquisições feitas com o convênio 6588. Os atacadistas fora de Guajará-Mirim, eles podem ter um percentual que vai de 65% a 75%. Isso vai ser calculado de acordo com o plano de negócio que vai ser apresentado. Tá? Aí eles têm outros requisitos que não são necessários para quem estiver em Guajará-Mirim. Tá? Atividade mínima de 2 anos como atacado, efetiva atividade, não ter alterado seu quadro societário ou sua atividade principal e ter um faturamento médio mensal mínimo de 10 mil PFs.
Eu já peço desculpa para vocês, nós estamos tendo um evento aqui no CPA, inclusive ontem, quem participou deve ter percebido que tem um som, algumas coisas ao fundo, mas é uma apresentação, uma comemoração aqui pelo dia do servidor público, que será na segunda-feira. Então, agora mesmo estava tocando o hino e tem algumas apresentações aí que talvez atrapalhem um pouco, eu peço desculpas, mas é uma coisa que a gente não tem como evitar. Então, vamos lá. Para o contribuinte estabelecido fora da área de comércio, as condições serão supridas. Tem algumas condições, e essas condições que estão estabelecidas na lei e no regulamento, no decreto, elas podem ser supridas quando se tratar de um interessado ou de uma empresa nova controlada por um grupo econômico ou sócios que possuam outro estabelecimento atacadista situado no estado de Rondônia. Ou seja, aquela empresa que está fazendo o pedido, se ela não atender os requisitos, mas no grupo econômico da empresa tiver outra empresa atacadista que supra aqueles requisitos, que atenda aqueles requisitos, eles estarão superados também. E uma coisa que existe na concessão, que é muito parecida com o que acontece na Lei 1558, é a questão da média mensal do ICMS, que vai ser apurado pegando-se os últimos 12 meses a contar da data do pedido do regime especial. Isso foi feito para preservar a arrecadação do Estado. É o que eu falei no começo. Não é tudo que o Estado quer fazer que ele pode fazer. Então, nós não poderíamos colocar esse benefício para todo o Estado sem fazer essa reserva desse valor mínimo de ICMS que nós já temos como uma arrecadação mensal aqui para o Estado. Isso é muito importante. Então, o benefício vai ser só para o que ultrapassar o valor da média apurada. E as operações de ST não estão incluídas no benefício. Aqui está falando da média mensal, né? Dos 2 meses anteriores à atividade. A questão dos 2 primeiros meses, né? Será considerada a média mensal do atacado que tivesse sido utilizado como paradigma para o cálculo naquela situação de suprir os requisitos que a unidade pleiteante não tiver condição de, por si só, atender. Ou seja, eu tenho 2 unidades do mesmo grupo econômico, a unidade A e a unidade B. A unidade A faz o pedido do regime especial, mas ela não atende aqueles requisitos. Ela está fora de Guajará-Mirim, mas não atende aqueles requisitos dispostos na legislação. Mas a unidade B, mesmo que ela esteja em Guajará-Mirim, ela atende aqueles requisitos. Então, essa unidade B ela pode ser utilizada como paradigma para suprir os requisitos da legislação. E como ela está sendo utilizada para suprir os requisitos, ela também vai ser utilizada para fazer o cálculo da média mensal. Uma situação que nós colocamos aqui também é a vedação para concessão de benefício, onde se caracterizar o fechamento nos últimos 12 meses de outra unidade do grupo. Por que isso foi colocado na legislação? Só numa primeira leitura isso pode parecer estranho, mas é que nós não queremos competição entre municípios do Estado. Nós não queremos que uma empresa feche a sua unidade aqui em Porto Velho, em Ariquemes, em Ji-Paraná, e vá para Guajará-Mirim, fechando a sua unidade original. Nós incentivamos que ela pode abrir uma unidade em Guajará-Mirim, mas que ela mantenha as suas atividades no município original. Então, isso é para preservar os empregos, a unidade que ela já tem em atividade no estado de Rondônia. Aqui são alguns procedimentos e algumas condições que são aplicáveis a todos, né? Possuir a área mínima de armazenagem, efetuar recolhimentos, que também, como foi dito ontem na Lei 1473, tem uma contrapartida, que é um recolhimento sobre o faturamento mensal incentivado, de 0,3%, que é recolhido para o Fundart. Tem um código de receita do fundo aqui, o prazo para fazer o recolhimento também. Inscrever os seus atos constitutivos no CAD, CMS, como atividade principal, a de atacadista. Nas saídas em transferência, a empresa tem que utilizar o mesmo valor da entrada, quando ela for dar a saída em transferência para o estabelecimento do mesmo titular. Ela não pode colocar uma agregação de valor,
porque isso estaria gerando um crédito fictício. Quando tiver na área de livre comércio, tem que promover a entrada efetiva da mercadoria no estabelecimento, lá em Guajará-Mirim. Isso vai ser verificado através do posto nosso, do IATA, posto de fiscalização da cidade. Tem uma quantidade mínima de empregos também, no mínimo 10 empregos imediatos. Isso na IN tem um detalhamento do que é considerado empregos imediatos, né? Porque a empresa está começando agora, ela não consegue, já no dia da abertura da empresa, já ter 10 empregos, ela tem um prazo ali para poder apresentar esses empregos, mas é um prazo curto, mas não é no dia da abertura, né? Então isso é tratado na IN. E quando o produto transitar de uma empresa do mesmo grupo para outra, ele tem que utilizar o mesmo código de produto. Isso é para facilitar aqui a nossa fiscalização. Acredito que isso já ocorre nas empresas, né, na parte administrativa de vocês, mas isso é uma necessidade que o fisco tem também para poder fazer essa verificação das empresas que foram incentivadas, das mercadorias que foram incentivadas ou não. Aqui a parte das vedações, né? Esse benefício ele não pode ser utilizado para a comercialização da mercadoria para o consumidor final. É a primeira fala que eu tive quando eu digo que o benefício ele não beneficia apenas o atacadista, ele beneficia a cadeia. Quem vai comprar do atacadista com esse benefício é a empresa que está no varejo. Então, o varejista ele vai comprar com preço menor, porque o atacadista vai estar reduzindo esse custo dele e vai estar repassando isso para a parte subsequente. Aí o varejista vai fazer a compra com preço melhor e vai conseguir vender também para o consumidor com preço melhor. E nessa situação, a tendência é de se aumentar as vendas, aumentar o consumo, e de maneira indireta nós vamos conseguir aumentar também a arrecadação. Então, é onde eu falo que isso é um ciclo virtuoso, onde tem um ganha-ganha em todas as etapas. Não pode realizar saídas em operações internas para empresas do mesmo grupo, com margem de valor que ultrapasse 30% entre o valor da entrada e da saída. O sócio ou os sócios não podem possuir débito com a Fazenda Pública ou participar de empresas que tenham situação de débito ou que estejam com situação fiscal irregular. Não tem sentido o Estado incentivar uma empresa ou um grupo de empresários, sendo que eles tenham situação irregular com o Estado. Então, isso nós não podemos fazer. Eles têm que promover a entrada efetiva. Então, é um descumprimento se a empresa não promover a efetiva entrada das mercadorias no estabelecimento localizado na área de comércio. Deixar de fazer o recolhimento destinado ao FECOEP, nos casos onde a mercadoria exige recolhimento para o FECOEP. Então, não é por estar incentivada que está dispensada o recolhimento do FECOEP para as mercadorias que exigem esse recolhimento. E outra vedação é utilizar outros incentivos. Então, é vedado utilizar cumulativamente incentivos ou benefícios fiscais que reduzam a carga tributária. Outra coisa, isso aqui eu mesmo tendo nessa lâmina anterior, falando que é proibido utilizar cumulativamente, nós mantivemos aqui esse próximo item de acumular o benefício do convênio, sendo que isso já está dito no anterior, que é proibida a cumulatividade, para deixar muito claro para as empresas que estão em Guajará-Mirim que elas não podem fazer aquisições utilizando o convênio ICMS 6588 e também utilizar o benefício da Lei 5598. Então, a empresa vai ter que fazer a opção. Ela quer fazer a aquisição utilizando o convênio 6588, ela vai fazer de maneira separada, e isso não pode estar acumulado, numa outra unidade, inclusive, isso não pode estar acumulado com o benefício da 5598. E as vendas com ICMS beneficiado, incentivado pelo convênio 6588, são destinados para venda no município de Guajará-Mirim, seguindo o que está previsto aí no convênio 65. Outra coisa, a empresa tem que informar ao remetente da mercadoria que aquelas aquisições que vão ser beneficiadas posteriormente com a Lei 5598, que aquela compra não se sujeita ao benefício do 6588, porque as empresas já estão acostumadas a fazer a venda, né, para Guajará-Mirim, colocando o benefício do 6588. Então, é obrigação do adquirente que fez a adesão ao novo benefício
para falar que quem está vendendo para ele não vai colocar o benefício do convênio 6588 naquela operação. Receber créditos acumulados oriundos de quaisquer outros estabelecimentos, também está vedado. E utilizar o créditos decorrentes das hipóteses de ressarcimento que trata o artigo 20 do anexo 6. Isso aqui é a situação de ST. Né? A ST ela não está abarcada, cobertada aqui pelo benefício da Lei 5598. Tem uma condição que está prevista na legislação que fala quanto à frota de veículos. Isso para as empresas que estão fora de Guajará-Mirim. Entra como item, tem pontuação no plano de negócios, quanto à relação da frota de veículos. Aí que tem um esquemazinho gráfico. Quando a frota for própria, licenciada no estado de Rondônia. Quando for terceirizada, a prestação interna deverá ser feita por empresa de locação, né, prestadora de serviço, inscrita no cadastro do ICMS dentro do estado. E a frota licenciada dentro do estado de Rondônia. As aquisições de produtos de veículos novos, preferencialmente em concessionárias cadastradas no estado de Rondônia. É uma outra maneira também do estado receber o ICMS, porque as frotas adquiridas dentro do estado geram ICMS e geram IPVA para o estado de Rondônia. Condições e procedimentos aplicáveis a todos. Nós colocamos na instituição normativa um plano de negócio. Esse plano de negócios não precisa ser elaborado por um profissional, como é feito no CONDER, na Lei 1558. Esse é um plano de negócio que nós queremos para conhecer a empresa, para saber qual é a intenção de investimento que a empresa tem no Estado, volume de investimento, volume de contratação de mão de obras. Isso é para uso interno, mas para as empresas que estão fora da cidade de Guajará-Mirim, esse plano de negócio ele é utilizado com uma pontuação. Isso vai, por consequência, gerar um enquadramento naquelas faixas ali de 65%, 70% ou 75%. Então, nós recomendamos que o plano de negócios e a estratégia de negócio da empresa leve em conta também a pontuação, né, para a empresa já tem condição de saber, com aquilo que ela vai ofertar no plano de negócio, qual a pontuação que ela vai chegar. Isso vai ser acompanhado depois aqui pela gerência de incentivos tributários, e o não cumprimento daquele plano de negócio vai acarretar depois a perda também do benefício ou o reenquadramento num percentual mais baixo. Então, é importante essa situação do plano de negócio. Para quem está em Guajará-Mirim, ele é um plano de negócio mais informativo, e para quem está fora de Guajará-Mirim, ele é um plano de negócio informativo e também ele influencia no percentual do crédito presumido que a empresa vai poder atingir. Aqui já trata mais uma situação mais operacional. Procedimentos e condições aplicáveis a todos nas hipóteses de transferência. Transferências com destino ao detentor do benefício será estornada a diferença entre a alíquota interna e interestadual, vedado o retorno ou retransferência das mercadorias para as empresas do mesmo grupo econômico. Do outro lado ali, as operações de saída, transferência com desconto condicional ou incondicional. Quando isso acontece, quando isso gera um valor menor do que o da entrada. Também o crédito presumido deve ser estornado para manter a proporção. Tá? Então, são situações mais operacionais do dia a dia. Não se aplicam as mercadorias sujeitas ao regime de ST, nós já falamos ali no começo. Também não se aplica a produtos primários e também a produtos industrializados pelo próprio estabelecimento. Os produtos industrializados pelo próprio estabelecimento, eles são tratados em outra lei, a Lei 1558. Então, isso não é para industrialização, isso é para comércio, né? Então, tem essas vedações aqui. O documento deverá constar o mesmo código do produto, também já tinha falado antes, só frisando de novo aqui, que isso é uma situação importante. Caso sejam destinadas as mercadorias ao mesmo titular e fora da área de comércio, o benefício será condicionado ao registro do evento de vistoria na respectiva nota fiscal.
não se sujeita ao lançamento e cobrança do imposto às operações de entrada de mercadoria proveniente de outros estados a contribuintes rondonienses, inclusive situados na área de comércio. Tá, agora aqui que é uma parte de uma regra geral do regime especial. A vigência dele é a partir da assinatura do termo de acordo, que é assinado entre o coordenador-geral da Receita Estadual e o representante da empresa. E dentro desse termo de acordo vão estar essas e algumas outras observações que devem ser analisadas e observadas, que dependem da manutenção do incentivo como ativo. Aqui é a hipótese do escalonamento, né, dos 65% a 75% para as empresas que estão fora do município de Guajará-Mirim. Isso aqui é uma situação interessante, que é uma situação específica da mercadoria importada. O pagamento do imposto apurado na operação de importação do exterior, ele é diferido para o mês seguinte ao do desembaraço aduaneiro. Além de ter a carga de 2% de alíquota, ele ainda é diferido, né? Esses 2% só vão ser recolhidos no mês subsequente ao do desembaraço aduaneiro. E, por consequência, a apropriação desse crédito ela fica proporcional a esses 2%. Ela é limitada ao valor do disposto no inciso 2 do artigo 2º. Perdas de benefício, né? Descumprimento da legislação, ela pode acarretar ou a suspensão ou o cancelamento do benefício. No caso de cancelamento, são situações mais gravosas, né, que não caberiam a simples suspensão. Falta o atraso do pagamento do CMS por mais de 15 dias, contados do vencimento. Recolher o imposto apurado, na verdade, deixar de recolher o imposto apurado por 2 meses, né, que já seria uma situação de cancelamento. Inadimplência por 2 meses também do recolhimento do fundo. Paralisar ou encerrar suas atividades. Efetuar vendas ao consumidor final utilizando o benefício, é uma vedação que nós falamos anteriormente também, isso é uma causa de perda do benefício. E aqui dei uma definição do que considera-se mesmo grupo econômico, né? Considera-se do mesmo grupo econômico as empresas controladas, controladora, controlada, coligada, vinculada, ou quando os sócios ou acionistas tenham participação societária superior a 20%. Depois eu vou fazer um ajuste aqui nesse slide, isso aqui não seria uma causa de perda. Isso aqui é só uma explicação do que nós entendemos aqui por fazer parte do mesmo grupo econômico. Suspensão do benefício. Desobedecer estabelecido no termo de acordo e descumprir outras obrigações tributárias com sem fim. Então, não são apenas as obrigações da Lei 5598. As empresas têm que obedecer também às obrigações tributárias em geral. Nós costumamos dizer aqui na gerência de incentivo tributário, e isso é compartilhado com os outros colegas das outras gerências também, que as empresas incentivadas, elas têm a obrigação de ser empresas modelo, né? Elas têm um incentivo financeiro do Estado, né? Elas recolhem uma carga tributária menor e, por consequência, elas têm uma obrigação maior, inclusive, de andar corretamente com a sua escrituração fiscal, com o registro dos seus documentos, né? Seguindo essas obrigações principais e acessórias, né? E nós nos colocamos à disposição aqui para os esclarecimentos, quando tiver dúvida na interpretação da legislação, na parte do incentivo tributário. Quando as dúvidas forem mais sérias, umas dúvidas que gerem uma polêmica, alguma coisa mais gravosa, aí isso já vai para uma consulta à legislação tributária, que aí já é na gerência do Márcio, onde está o Pablo aqui, representando. Então, essa situação, a parte de orientações, dúvidas do dia a dia, isso a gente consegue fazer tranquilamente por aqui. Dúvidas mais complexas, dúvidas que têm uma interpretação da legislação tributária como um todo e uma pacificação, isso já é numa situação de consulta tributária, mas a operacionalização da utilização das leis a gente consegue fazer tranquilamente aqui no nosso dia a dia. Essa situação do estorno em saídas interestaduais subsequentes,
Isso é uma novidade que veio da lei original também, isso veio da lei do Tocantins. Então, quando uma empresa, isso aqui é bom frisar, isso gera um ponto de dúvidas. Isso aqui não é uma obrigação da empresa beneficiada. Isso é uma obrigação da empresa que compra mercadoria da empresa beneficiada, uma empresa que compra mercadorias do atacadista. Então, quando a empresa que comprou a mercadoria do atacadista, ela der uma saída daquela mercadoria para fora do estado de Rondônia, ela tem que fazer o estorno proporcionalmente aqui ao tipo de saída que ela der. Nas operações com produtos importados, ela tem que fazer o estorno 15,5%. E nas demais operações, de 7,5%. O detentor de quaisquer dos benefícios que trata o artigo 2º nas operações internas fará constar na nota fiscal essa observação, né, de que o remetente deve proceder com o estorno do imposto acreditado, no caso de fazer essas saídas subsequentes para fora do estado de Rondônia. Situação específica aqui de Guajará-Mirim, com relação ao estoque do contribuinte. O contribuinte atacadista que está instalado em Guajará-Mirim, quando ele já tem a atividade de atacadista, muito provavelmente ele vai ter estoque de mercadoria, né? A não ser que ele zere totalmente seu estoque, faça totalmente a venda do que está ali, ele vai ter o estoque de mercadorias e ele vai ter que fazer os ajustes. Ele vai ter que fazer o levantamento do estoque de mercadoria pelo seu custo de aquisição, vai ter que informar os dados do inventário na EFD, na forma que está disposta no Manual de Escrituração Fiscal, e vai ter que estornar o crédito presumido decorrente do convênio 65. Então, isso é obrigatório. A partir dali que ele vai poder fazer a operação com benefício da lei do atacadista. Outra observação importante, o benefício do crédito fiscal presumido em relação às operações próprias, de critério do inciso 2, fica limitado a 60%, até que ocorra a efetiva saída de todas as unidades de produto existentes no estoque, apurado e declarados nos termos do artigo. Então, isso é para complementar o que está nessa parte do ajuste do estoque. Toda essa parte aqui ainda continua dentro dessa parte do estoque adquirido com o convênio 6588. E, finalizando, após a saída de todas as unidades de produto existentes no estoque, declarado na forma do artigo 11, o contribuinte fará jus ao crédito presumido de 75%. Até então, ele ficava limitado a 60%, a partir da completa saída de todo o estoque anterior, ele passa a utilizar 75%, e daí para frente todas as novas aquisições dentro da lei nova. Aqui o QR Code com a legislação que a gente aplica para facilitar aí para vocês. E essa parte do atacado a gente consegue concluir. Você quer fazer, Jailton, Pablo, Luciano, alguma complementação aqui? Ou nós deixamos... Não, as perguntas, né? As perguntas. Está bem explicadinho. Né? Eu sei que é chato essa parte de leitura, muito teórica, mas não tem outra maneira de apresentar essa legislação a não ser dessa maneira. A parte do e-commerce, ela vai ser bem mais curta. Não vai ser tão maçante assim para vocês. Mesmo porque algumas coisas nós já vimos na parte do atacado, e elas se repetem aqui, mas ela ficou bem mais curta, ela vai ser uma apresentação mais leve. E aí nós vamos passar para a parte de perguntas. Também foi uma adesão feita a uma lei de outro estado, também do Tocantins. Se não me engano, a lei original do Tocantins também é datada de 2005, também é uma lei antiga que tem lá. A lei nossa aqui, ela é a 5710 de 2023, do decreto 29232 de 2024. Essa lei, ela ainda não tem uma instrução normativa. A instrução normativa está finalizando, né, Pablo? Tem que fazer... Nós estamos na fase final assim, de revisão e acredito que deve sair em breve aqui a instrução normativa para essa lei. Mas ainda não teve muita procura, talvez ainda pela falta de instrução normativa, mas alguns questionamentos, mas ainda não teve assim, muita procura, não. Ao contrário da lei do atacado. Quais são os benefícios dessa lei? Essa lei ela é específica
para operações interestaduais, para operações de saída de venda para outras unidades da federação. A empresa ela tem que fazer atividade específica utilizando essa lei, ela é exclusivamente para os praticantes de atividade de comércio via internet. Se a empresa tiver uma unidade que faz venda física, que não é venda por internet, ela tem que ter, a unidade tem que estar separada, é outro PJ, outra inscrição estadual, outro CNPJ, desculpa, outra inscrição estadual. Dentro dessa lei também tem um incentivo para importação, né? Isso reduz também a carga tributária para um percentual de 2%. O pagamento desses 2%, ele vai ser feito no segundo mês posterior ao desembaraço aduaneiro, então ele é um pouco melhor do que a lei anterior, que é no mês posterior ao desembaraço, né? Essa aqui é no segundo mês posterior ao desembaraço aduaneiro, tem um fôlego maior. Não se aplica para operações feitas dentro do estado de Rondônia, então as vendas utilizadas para dentro do estado de Rondônia, elas não estão abrangidas nesse benefício e elas vão ter a carga tributária normal de operação interna. Pode ser feito via internet, não pode ser feita por operação presencial, mas vai ter a carga tributária normal. Também não se aplica a produtos primários. Tá? Esse benefício não se aplica a produtos primários. E também não se aplica a empresas que estão no Simples Nacional, as microempresas e optantes do Simples. As obrigações. Deve estar estabelecido no estado de Rondônia, realizar exclusivamente a venda dos produtos pela internet, permanecer em efetivo funcionamento do Estado pelo período mínimo de 5 anos. Então, quem aderir a esse benefício tem que permanecer por 5 anos no Estado de Rondônia, com atividade ativa. Também tem uma contrapartida aqui de 0,3% sobre o faturamento incentivado. Aqui é para outro fundo, aqui é para o FIDER. Está faltando o código ali, mas o código do FIDER é o 6300. Promover a efetiva entrada das mercadorias no estabelecimento incentivado, dentro do estado de Rondônia, quer dizer, a mercadoria tem que transitar pelo estado de Rondônia. Efetuar a mesma coisa do outro, né? O FECOEP, quando for devido, ele não está dispensado, ele tem que fazer o recolhimento. Caso a empresa esteja localizada em Guajará-Mirim, também ela tem que fazer o estorno dos créditos das aquisições feitas pelo convênio, usando como base o convênio ICMS 6588. Nesse caso aqui, no caso dos atacados, 10 empregos, no caso do e-commerce, no mínimo 2 empregos imediatos. Havendo descumprimento do inciso 2 do caput, que é a venda de produtos exclusivamente pela internet, o contribuinte recolherá integralmente o imposto devido, né? Então, ele vai perder o incentivo para aquela mercadoria. O regime especial terá vigência a partir do primeiro dia do mês subsequente à assinatura do termo de acordo. Isso tem uma diferença com relação ao outro termo de acordo. É no primeiro dia do mês subsequente à assinatura do termo de acordo. Também não pode possuir débito com a Fazenda Pública, os sócios, né, possuem débito com a Fazenda Pública, participar de outras empresas que tenham débito na Fazenda Pública, participar de empresas de situação fiscal ou cadastral irregular. Também não pode receber créditos acumulados junto de outros estabelecimentos, também já está a mesma situação prevista na lei anterior. Não pode utilizar outros incentivos ou benefícios cumulativamente com esse. Situações de omissão apuradas em ação fiscal, ela também não vai poder se utilizar desse benefício. Agora pegou. Utilizar de outros créditos relativos à entrada de mercadorias, bens ou serviços, inclusive concedido por lei de incentivo fiscal. Ressalvados: devolução de venda, saída para exportação e crédito referente à entrada de mercadoria importada do exterior, limitado àqueles 2% que foram informados anteriormente. Hipótese de suspensão: será suspenso quando o beneficiário desobedecer ao estabelecido no termo de acordo ou deixar de cumprir outras obrigações tributárias.
Causas de cancelamento? Oi? A mão chega a tremer. Outras causas de cancelamento: recolher o imposto apurado, deixar de recolher o imposto apurado por 2 meses, ficar inadimplente por período superior a 2 meses, consecutivos ou alternados, com relação ao FIDER, paralisar ou encerrar suas atividades, não recolher a diferença do imposto pago com benefício quando a mercadoria for transferida ou revendida em desacordo com o benefício. Deixa eu ver se é de catamento. O barulho, tá. Não vai ter lançamento de AT para os detentores do benefício, quando as mercadorias forem vendidas ao consumidor final localizados no outro estado. Não poderá se utilizar também do crédito do ST. A ST também não está englobada nesse benefício. Também, então, se não está englobado, também não pode se utilizar dos créditos. Na hipótese de perda do benefício, o contribuinte deverá estornar integralmente o crédito presumido, que é o de 1%. Aí a operação dele vai ser normal. E como ele teve um crédito presumido, ele tem que estornar e faz a operação normal, com débito e crédito e a alíquota modal ou a alíquota do produto, se tiver uma alíquota específica para ele. E quando o beneficiário perder o benefício, por algum motivo, nos expostos ali como motivo de cancelamento, ele só vai poder fazer um novo pedido e usufruir do benefício de novo no próximo exercício fiscal, só no outro ano. Então, é um período aí de quarentena que o beneficiário fica sem poder utilizar o incentivo. Ele pode até pleitear, mas a análise, a concessão vai ser feita só a partir do outro ano. Aqui também os QR Codes, né, com o QR Code da lei e o QR Code do decreto. Como eu falei antes, ele não tem regulamentação por IN ainda. Aqui os nossos contatos da gerência, os e-mails. Aí nós finalizamos aqui a apresentação. Cadê o... Tá lá. Conselheira Rosa, da nossa parte aqui, eu sei que ficou meio chato a apresentação, peço desculpas, mas não conseguimos achar uma maneira diferente de fazer a apresentação de uma lei nova, de 2 leis novas, na verdade, se não colocando as lâminas com parte dos textos e fazendo a leitura. Não é o melhor da técnica, mas é o que a gente conseguiu fazer aqui. E nós queríamos deixar agora em aberto para as perguntas, para esclarecer as dúvidas que apareceram. Sim. E, de novo, desculpa aí pelo som, agora ligaram um som mais alto ainda. Não sei como é que deve estar para vocês, para nós aqui é muito ruim, né? Para concentrar, mas para vocês deve estar atrapalhando também, eu peço desculpa de novo. Não, tem um sonzinho no fundo, mas dado a gente acompanhar assim a sua fala, foi excelente, né? Legislação não é fácil, né? A gente tem que se doar um pouquinho para compreender, né? Mas é necessário, né? Não tem como a gente desenvolver o nosso trabalho profissional se a gente não estiver atento às normativas, ao que é determinado, né? Senão a gente vai fazer de qualquer jeito, vai fazer da melhor forma para o contribuinte ou da melhor forma para o profissional, e não é bem assim, né? A gente, infelizmente ou felizmente, a gente tem que debruçar na lei e a gente tem que beber dessa fonte, né? Não tem jeito. Senão a gente vai estar fazendo equivocadamente, né? De forma errada, e a gente vai estar também causando prejuízo ao próprio ente público, né? Ao próprio governo. Mas é assim mesmo, legislação exige muito de nós. A gente tem que estar atento, eu anotei, pontuei, mesmo que o material seja distribuído para todos nós, mas é importante que a gente pontue algumas falas para que a gente consiga compreender melhor, né? Agora eu acho que a gente pode fazer o momento das perguntas, né? Deixa eu ver com a Cris. Cris, temos perguntas? Sim, temos sim. Vamos iniciar aqui com a pergunta do senhor Guimael Palmas, sobre o crédito presumido, sobre o imposto devido, certo?
Neste caso, as mercadorias incentivadas com isenção de operações internas mantêm o incentivo da isenção do anexo 1? Vamos mudar aqui para... Dá presente para César. César fala. Responda a pergunta, César. Vamos sorteando aqui, no caso, só... Fica pensando... Não, é o seguinte, que se a empresa já tem está no anexo 1, ela tem isenção no anexo 1, ela mantém? Sim. Sim, mantém, porque são fatos geradores diferentes. Uma coisa é uma operação tributada, essa outra ela está isenta, então ela vai se beneficiar, e até porque não vai existir crédito presumido aí, porque então ela pode, não há problema nenhum. Isso não interfere, né, nessa operação. Usa um incentivo sobre esse produto que ele é isento. Perfeito, muito obrigada. Uma pergunta da Mirli Lima. Empresa que tem atividade de varejo presencial resolve trabalhar com e-commerce. Neste caso, terá que ter inscrição específica somente para venda e-commerce? Não é uma inscrição específica, ela tem que ter um CNPJ exclusivo e uma inscrição para aquele CNPJ. É bem parecido com o que foi falado ontem da 1473. O CNPJ, para quem vai operar com o e-commerce, é um CNPJ exclusivo. Ela só pode fazer a operação, aquele tipo de operação que são via internet interestadual. Perfeito. Pergunta de Rita de Cássia. Artigo 8º. O detentor dos benefícios previstos neste decreto deve observar que não poderá realizar as operações de saída de mercadorias destinadas à exportação, Zona Franca de Manaus, e as áreas livres de livre comércio beneficiadas pelo convênio ICM 65/88. Poderia explicar o motivo? É a questão da cumulatividade dos benefícios. Porque a empresa que está instalada em Guajará-Mirim, ela hoje usa o convênio 65 de 88, que ampliou para as áreas de livre comércio. Esse convênio é da Zona Franca. Então, ampliou para as áreas de livre comércio. Como foi criado o benefício do atacado e dá oportunidade para que a empresa que esteja lá adira a esse benefício, ele tem que escolher um dos dois. Ele não pode acumular os dois benefícios, que são dois créditos presumidos. Ele pode, ou ele vai aderir ao convênio 65, continuar no 65, ou ele sai do convênio 65, deixa de utilizar esse benefício e adere ao benefício do atacado. Tá, deixa eu fazer uma complementação aqui. Por que várias vezes, tanto na lei quanto no decreto, foi repetido e repisado essa situação da não utilização do convênio ICMS 6588? Nós temos um problema antigo em Guajará-Mirim, de mercadorias que não ficam em Guajará-Mirim e ficando em desacordo com o que está previsto no decreto, no convênio ICMS. O convênio ele fala da internalização da mercadoria, e essas mercadorias não deveriam sair de Guajará-Mirim. Um dos motivos de estar colocando esse benefício do atacado é para resolver essa situação, né? Para que as empresas tenham benefício, para que elas levem a mercadoria para Guajará e de lá possam vender para onde elas quiserem, utilizando essa lei, 5598. Não tem nenhum cabimento a CEFIM colocar uma lei para resolver essa situação e deixar que as empresas acumulem os dois benefícios. Um que já estava sendo utilizado de uma maneira que está em descumprimento está descumprindo o que está previsto no convênio ICMS, e ainda a CEFIM ainda vinha colocar mais um incentivo para isso. Não é isso. Nós estamos colocando um incentivo do atacadista para resolver essa situação. Então, a empresa deixa de utilizar o convênio 6588 para as vendas que ela faz para fora de Guajará-Mirim e utiliza com toda tranquilidade a lei 5598. Então, é para isso que essa lei veio e por isso que toda hora nós reprisamos no decreto, na instrução normativa, que isso é não cumulativo.
Perfeito. Seguimos então para a pergunta de Yara Ferreira. Antes da alteração da Instrução Normativa número 11 de 2024, pela Instrução Normativa 54 de 2024, o crédito do ICMS nas aquisições de mercadorias para comercialização constava como vedado. Porém, como foi retirada a parte que tratava da vedação e não foi incluída nas exceções, passa a ser permitida a apropriação do crédito pela empresa beneficiária? Sim, é isso mesmo. Seguimos então com Amanda Lima. O ICMS de entrada, redução a 2% do incentivo atacadista, deverá ser recolhido via apuração SPED ou gerar a guia pelo autolançamento do ICMS? É mercadoria importada essa. Quer responder? Você sabe? Agora, eu vou dar uma olhada na instrução normativa. Essa de cabeça eu não lembro. A normativa, se eu não me engano, ela não fala sobre isso. Acho que também não entrou nesse. Deixa eu ver aqui, mas eu acho que não tem. Miguel, enquanto você olha, eu queria fazer uma observação com relação à pergunta anterior da pessoa que fala sobre a pergunta que fala sobre a permissão do uso do crédito das aquisições. Isso aconteceu porque essa alteração, porque é fora de Guajará-Mirim e foi criada a média. Então, tem que estar atento que você vai poder usar o crédito na entrada, mas você vai ter uma média. O benefício vai ser aplicado sobre o que você incrementar acima da média. Então, tem que estar atento a esses detalhes. Tá? Fora de Guajará-Mirim. Dentro de Guajará-Mirim tem uma regra específica. A questão do... Essa questão aqui do recolhimento dos 2%, eu não achei que na instrução normativa, realmente. Eu não vejo problema em recolher no SPED, também não vejo problema em fazer um autolançamento. Eu vou verificar com o pessoal ali da gerência de fiscalização depois, que o Faldemir me ajuda. Seria bom mandar por e-mail, né? Que a gente responde pode mandar por e-mail, a gente responde essa. Comércio exterior, Tarcísio sabe. Vai saber, vai ser melhor. Ele só tem que estar discriminado que aquele valor, aqueles 2%, trata-se da mercadoria importada. Ele vai conseguir a liberação da mercadoria importada, da GLME, informando que ele tem benefício do atacado. Então, na liberação da mercadoria, isso vai ser informado. Né? Agora, eu não vi aqui a obrigação de colocar isso ou no SPED ou no autolançamento do ICMS. Isso eu tenho que verificar ali, que é muito, muito operacional. Tem que ver com a área de fiscalização, como vai ser tratado. A instrução normativa do SPED. Sim. Bem lembrado aqui do... Alguma coisa ser criada, de repente... César, a hora que tiver esclarecimento, a gente responde a Amanda e vamos providenciar também o esclarecimento disso na instrução normativa. Que aí já fica a clareza para todos. Perfeito. Seguimos com Ronilson Costa. Na palestra de ontem foi informado que deve ser enviado mensalmente a comprovação de empregos. Porém, na Instrução Normativa 63 de 2023, diz que o envio é semestralmente nos meses março e setembro. O envio é mensal ou semestral? Esse foi um erro meu e o envio é semestral. No primeiro desenho, nós tínhamos colocado o envio mensal, aí depois nós resolvemos padronizar aqui o envio a cada 6 meses, porque isso gera uma demanda muito grande para nós, porque, infelizmente, essa é uma informação que ela é manual. Né? Nós não temos tratamento para receber essa informação automatizada. E eu que esqueci aí que eu mesmo pedi a atualização disso, tirar de mensal, passar para semestral, e foi um ato falho meu aí. Eu peço desculpa. Seguimos com Rafael Alves. Um grupo de fora do estado de Rondônia, com filial em município diverso de Guajará-Mirim, poderia mudar a sua sede desse município para Guajará-Mirim sem penalidade de não conseguir obter o regime da 5.598 de 2023? Do atacado. Não, aí ele estaria, se ele fechar essa unidade fora de Guajará-Mirim, não. E aquele caso de transferir uma unidade que está de um município para outro. Tem essa vedação. Então,
para não haver essa concorrência. Isso é a concorrência entre municípios, então a gente não pode fomentar isso. Certo, respondido. Então, seguimos com Mônica Baggio. Uma empresa com KNAI principal, hotel, regime lucro presumido, prestadora de serviço. É obrigatório ter inscrição estadual? E o recolhimento do DARI, 16,58, pode aproveitar o crédito em SPED? Isso é muito específico, essa pergunta aqui não é da nossa, Prestadora de serviço. operação. Agora, o hotel, respondemos como auditor, não como gerente de incentivo tributário, né? Que não foi o foco aqui da nossa apresentação. Mas o hotel, geralmente, ele faz vendas também, né? Ele vende a água, o refrigerante, a cerveja que está no frigobar ali. A parte do restaurante. A parte do serviço ele não é obrigatório, porque não é tributo nosso, é tributo do município, é ISS. Mas a parte das vendas que ele faz, aí ele tem que ter inscrição estadual. E aí, sendo assim, ele recolhe o DARI 1658, que é o AT na entrada, e aproveita o crédito no SPED. Sim. Perfeito, então. Seguimos com o Fernando Rocha. Ele pode, nesse caso, a Mirli Lima está falando de uma pergunta sobre transferência que ela fez lá atrás. E realmente eu vi essa pergunta lá em cima e parece que acabou passando. Não está anotado aqui, ele já vai para a próxima pergunta dela. A pergunta da senhora Mirli seria a respeito: empresa tem em Rondônia um CD e faz transferência para suas filiais. Neste caso, ela pode usar o benefício do crédito presumido de atacadista no caso das suas transferências, já que optou por deixar o ICMS nas transferências? Exatamente. É a aplicação do convênio 109 hoje, né? Não, ele tem aqui também a questão da transferência. Ela está obrigada a tributar, né, Miguel? É o artigo 5º da IN 13 de 2024. Está perguntando se vai usar o benefício, né? Isso, vai usar. É uma normal, só que ela vai usar o crédito presumido do benefício. Mas tem uma limitação, né, Pablo? Tem da margem de valor agregada, não tem? Ela não pode transferir com valor agregado. Está previsto lá. A transferência tem que ser pelo preço de aquisição. Só que o benefício é aplicado. Olha na IN. Aqui, ó. Ela tem que utilizar o mesmo valor da entrada nas transferências em estabelecimentos do mesmo titular. No caso de transferências, não sei se ficou claro aí a nossa resposta. No artigo 7º do decreto, tem aqui o inciso 7. Né? O artigo fala das hipóteses... Eu estou fazendo a leitura aqui, não estou compartilhando. Utilizar o mesmo valor de entrada, sem aplicação de margem de lucro, nas transferências de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular. Isso no caso de transferências. No caso de operações, para empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico, ela pode utilizar a margem de valor agregado limitado ao percentual de 30%. Então, são duas modalidades, né? Uma é transferência, outra é saída de operações. Aí tem que ver o que se aplica, qual dos dois casos que a modalidade ali que a Miriam está perguntando se aplica. Mas isso está respondido no artigo 7º, ali nos incisos 3 e 7. Próxima. Seguimos, então, com o Fernando Rochetti. Uma empresa que possui um centro de distribuição de mercadorias em Guajará-Mirim, ao transferir as suas mercadorias para os municípios de Rondônia. Neste fato gerador, permanece a regra da Lei 204 de 2023, que trata sobre as transferências,
ou possui tratativa diferente por ser área de livre comércio? Epa. Ela vai seguir a regra da tributação. Está previsto lá no artigo 5º da IN 13 de 2024. Então, obrigatoriamente, esse contribuinte que está no benefício, ele tem que tributar essa operação utilizando-se do benefício do crédito presumido. A regra é isso. Tinha encerrado. Tá. Pedimos desculpas à nossa conexão. Não, tranquilo. Então, vamos retomar as perguntas aqui. Agora com o senhor Valmir Balans. Só para confirmar, para optar pelo crédito presumido, empresa atacadista fora de Guajará-Mirim, o faturamento mensal tem que ser superior a 10.000 UPFs. Hoje seria 1.130.000, correto? Não, passou um zero aí. A UPF hoje é 113,62. Então, R$ 113.620. 113,61. Peraí. Você errou por um centavo. Não, mas é isso mesmo. 113,61. Peraí. É 113 mil PF. Está dizendo 10 mil, é mil? É 10 mil PF. 113,61 vezes esses 10 mil. 10 mil. 1 milhão e... 1.136.100. 1.136.100. Isso. Seria o faturamento da empresa hoje. Faltou ali o quê? 36, 6.100. Tá. É isso. Vou colocar no chat aqui. 13,61 vezes 10 mil. Eu que tinha escolhido um zero ali. Então, 136, 100. 1.136.100. Aí, tá respondido aí por escrito, né, embaixo. Muito obrigada. Seguimos, então, com o Thiago Vieira. Sobre o artigo 10 do decreto 28662 de 2023, considerando que uma empresa varejista do regime normal adquirir mercadoria do atacadista que possui o regime especial, caso a empresa varejista realize uma venda interestadual, deverá providenciar o estorno do imposto de 15,5% ou 7,5%. Ou a responsabilidade seria no caso de operações realizadas entre o grupo. Me fala qual horário que está essa pergunta. O som aqui atrapalhou muito te ouvir. Eu vou fazer a leitura aqui para a gente. Às 10h09. 10h09, Thiago Vieira de Oliveira. Achei. Perfeito, obrigada. Então, a empresa varejista adquiriu de um atacadista incentivado. Ela deu a saída interestadual. Isso. Se for mercadoria importada, se a mercadoria que ela adquiriu do atacadista for mercadoria importada, ela vai se tornar 15,5%. Se a mercadoria não for importada, ela vai se tornar 7,5%. A obrigação é do varejista de fazer o estorno. Então, respondido aqui o senhor Thiago Vieira, nós temos o Rafael Alves. Ele informa que ele perdeu uma parte da apresentação e não sabe se foi dado o exemplo da apuração do ICMS no caso de empresa com benefício no regime especial atacadista, na Lei 5.598. Um exemplo. A empresa compra uma mercadoria por R$100 com crédito de ICMS de R$7 e vende essa mercadoria por R$130 com débito de R$ 25,35. No caso, o imposto a pagar seria R$ 18,35 sem o crédito presumido, e com o crédito presumido, o imposto a pagar seria de R$ 4,58. Fazer essa conta aqui.
Comprou uma mercadoria Exemplo bem genérico. Esse exemplo é bem genérico, porque veja só. Primeiro a gente teria que entender o seguinte: essa empresa está em Guajará-Mirim ou está fora de Guajará-Mirim? Bom, porque se ela estiver dentro de Guajará-Mirim, ele vai fazer esse cálculo está aí. Ela comprou, tem um crédito, usou o crédito, fez a agregação para 130, considerando que a conta foi feita certa. Não estou nem preocupado fazendo o cálculo em si. Ele comprou 10, teve o crédito de 7. Comprou por 100, teve o crédito de 7. Vendeu por 130, que o débito daria 25. Aí ele teria o quê? A pagar o 25 menos o 7. Deu 18. Beleza. Sobre o 18, eu aplico o crédito presumido se ele alcançou 75. O Guajará-Mirim já é 75. Beleza. 75, aí ele teria um crédito, ou um semestre a pagar realmente de 4,58. Se ele estiver fora de Guajará-Mirim, ele tem que considerar que ele tem uma média. Aí teria que ver quanto é a média dele, para sobre o valor da venda, ele abater a média, que o débito do ICMS, sobre o débito do ICMS, ele abater a média, fazer toda a operação para calcular o crédito presumido e tudo mais, e depois somar a média, porque o benefício é sobre o que exceder a média. Então, para Guajará-Mirim, esse cálculo está correto. Sim. Não estou me atendo aos valores em si, mas a sistemática. Os valores estão corretos. O cálculo é esse mesmo. Eu só preciso fazer uma observação aqui. A explicação do Jailton está correta, é isso mesmo. Os cálculos ali eu conferi, os valores são esses também. Ele colocou 75%, considerou uma operação interna, colocou a alíquota de 19,5%. Então, aí está tranquilo. A alíquota de 19,5%, operação interna, ele colocou o débito de ICMS, abateu os R$7 ali de crédito de ICMS, sobrou 18%, colocou 75% de desconto, sobrou 4,58 para recolher. Beleza. A observação que o Jailton falou é pertinente, isso serve para Guajará-Mirim. Se for empresa fora de Guajará-Mirim, tem que colocar a média, mas tem que ficar muito claro que o benefício ele não é por documento fiscal. Então, ele não vai fazer isso por operação. Isso é feito em conta gráfica. Então, ele vai fazer o levantamento de todas as operações dele, vai fazer o cálculo. Na apresentação da conta gráfica, ele vai colocar tanto a média, que o Jailton lembrou, que aí ele vai fazer a apuração dele normal do ICMS, débito e crédito. Vamos fazer um exemplo aqui. A empresa tem que recolher, no final, depois do débito e crédito dela, desconsidera o crédito presumido, ela teria que recolher R$1.000 de ICMS. Aí a empresa tem uma média de ICMS calculada de R$800. A empresa vai poder colocar o crédito presumido dela apenas nos R$200 excedentes. Tá? Então, naqueles R$200, ela vai colocar 75% de crédito presumido, que isso vai equivaler a R$150. Ela tem que pagar R$50 de ICMS. Ela vai pegar os 800, que é o valor da média, vai recompor com esses 50 que sobraram. Então, ela vai recolher 850 no lugar de recolher R$1.000 de ICMS. Então, esse cálculo que foi colocado serve para as empresas de Guajará-Mirim e esse cálculo que eu falei agora para as outras empresas que estão fora do Guajará-Mirim, e que tem que colocar a média do ICMS incorporada no cálculo. Eu vou depois colocar um exemplo de cálculo, coloco no final dessa apresentação. É o mesmo exemplo de cálculo que eu já tenho na apresentação do Condé, a gente pega lá, a gente coloca no final dessa apresentação que eu vou mandar para o CRC. Miguel, só para esclarecer, essa média apurada é apurada pelo auditor que faz o parecer. Então, no parecer do pedido da cadista para as empresas fora de Guajará-Mirim, então a gente faz essa apuração e informa ali qual é a média. Então, essa média justamente é para dizer, olha, até aqui você vai recolher integralmente. Então, vamos dizer, o exemplo do Miguel, foi o 800, que você falou com a média. Digamos que naquele mês já fez débito menos crédito, deu 700. Ele vai recolher os 700 normalmente. Não vai recolher 800, vai recolher os 700. Porque ficou abaixo dessa média. Essa média é só para se saber qual vai ser o valor excedente que vai ser de base de cálculo para aplicar esse crédito presumido.
Isso, então já tive, né, até já recebi e-mail, não, mas e a média, como é que eu vou saber? Não, aqui a própria Cefinha, aqui no momento do parecer, Já informa. do parecer informa isso para a empresa. Isso vai no termo de acordo também, César? Eu não lembro. Não, no termo de acordo não. Mas vai no parecer, não, porque ele informação. é padrão, né? Eu até poderia, mas assim, o padrão é no parecer. Até, se quiser até acrescentar E esse caso. uma coisa Em UPFs. uma coisa que nós não falamos é exatamente isso. A média ela é calculada, ela é convertida em UPFs. Então, todo começo do ano, a UPF é atualizada e automaticamente a média também é atualizada, porque ela está vinculada ao UPF. Vamos lá. Inclusive, o senhor Rafael colocou aqui que era justamente essa a dúvida, né? Se era por operação ou por apuração, e para ele ficou esclarecido. Muito obrigada. Pronto. Vamos seguir com Fábio. Referente à Lei 5.710, comercialização via internet, qual a opção do DARE administrativo para solicitação do regime especial? E existe algum modelo para o projeto de viabilidade econômica solicitado no artigo 5º? Isso ainda está dependendo da regulamentação. Sim. Isso ainda está precisando. Nós precisamos liberar a IN da Lei 5710. Isso vai estar constando na IN. Agora, a opção do DARE É um 20, né? isso depende, vai ser tributária, isso aí, para toda solicitação de regime especial, o padrão. PF, isso é padrão, a menos que haja uma legislação específica dizendo que seja menos. Nós já tivemos casos, mas em geral para regimes especiais, no meio 20 são 15 UPFs. O 20, 15 UPFs, e vai ser pelo EPAT também, o mesmo caminho que o Márcio mostrou ontem para entrar com as outras solicitações. Esse modelo para o projeto da viabilidade econômica vai constar na IN. Só aguardar. Perfeito. Seguimos então com Karim Nogueira. Como vai proceder a média? Quando assinar o termo de acordo autorizando o benefício, já posso recolher o ICMS devido com redução? Como fica o crédito do AP recolhido nos meses anteriores na apuração do mês incentivado? Posso lançar no SPED do mês incentivo crédito? Deixa eu... Pergunta às 10 e 18. Karim, tá. Isso. A média ela vai ser calculada nos 12 últimos meses anteriores ao pedido, o protocolo do pedido. Então, a primeira parte da pergunta ali é essa. Como vai proceder a média? Eu acho que é isso que ela estava querendo saber. Como nós vamos calcular? A média do ICMS recolhido nos últimos 12 meses anteriores ao pedido. Vamos ver a outra parte. E quando assinar o termo de acordo autorizando o benefício, já posso recolher o ICMS devido com redução? Quando assinar o termo de acordo, ela vai estar autorizada, a partir dali, utilizar o benefício. Então, a partir da assinatura do termo de acordo, a apuração feita dali para frente vai ser utilizada com a redução do crédito presumido. É só para lembrar que essa média, sempre lembrando, essa média, ela, inclusive, ela não vai aparecer no SPED, ela não vai aparecer. Isso é uma informação para saber qual a base de cálculo em que eu vou aplicar o crédito presumido, como deu o exemplo. Então, ela vai fazer... Por que existe essa média? Justamente até o Miguel já esclareceu no início, é dizer o seguinte, isso já desde das primeiras leis de incentivo fiscal, das quais eu participei, o Estado ele não pode comprometer a arrecadação, o histórico de arrecadação. Então, aquela empresa já existente, né, como é o caso que acontece na 1558, que é o modelo ampliação, ou seja, você calcula aquela média dos últimos 12 meses, para dizer, olha, esse aqui é o histórico de arrecadação dela. Então, a partir da parcela que exceder esse histórico, essa média, é que vai ser aplicado. Então, nesse caso, é tranquilo. Já deu exemplo. Então, vamos dizer, apuramos a média da fictícia dessa empresa. R$1.000 é R$800, que é a média, né? Então, ela vai fazer a apuração normal, né, débito menos crédito, e vai ver qual vai ser o ICMS a recolher.
Se estiver abaixo dessa média ou igual à média, ela vai recolher integralmente. Acima, o que ela vai recolher? Os 800, isso ela sempre vai, no caso, né? E o excedente é que vai ser a parte incentivada. Então, não há problema nenhum, não. Perfeito. Seguimos, então, com o Gilberto Souza. No cálculo do estorno previsto no artigo 47, parágrafo 1º do Decreto 22721 de 2018, esta proporcionalidade será em relação a todos os CEPOPs de saída ou somente os que envolvam operações de venda? Regulamento. O decreto, né? O que ele fala, o que ele fala lá é do regulamento. Esse 22721 é o regulamento. Ah, tá do nosso. Proporcional será em relação a todos o 47, né? Vamos olhar aqui o decreto. CFOP, ou uns chamam de CFOP, outros chamam de... Aí tem que... O item, né, que ele fala. Falando, dizendo lá, na verdade... Não, na verdade, isso aí é a regra geral do estorno. Regra geral. Parece que não tem nada a ver com o incentivo. Essa é a regra geral do regulamento aqui dos estornos. Não tem relação aqui com o incentivo. E para de operações isentas. Até porque ele está falando sobre o quê? Sobre quando saída subsequente. Não, estou falando, não sei qual que ele. Não, fez uma pergunta. Ele está falando da genérica, não é em relação ao benefício, parece, né? Porque, na verdade, o crédito da entrada não pode ser maior que o débito da saída. Sim. Então, sempre que acontecer isso, comprou a mercadoria e era tributada. Ele deu saída isenta, ele tem que se tornar o crédito. A regra geral é que se torna o crédito, a não ser que tenha a previsão de manter o crédito, mas a regra geral é que se torne o crédito. Mesma coisa para a redução de base de cálculo. Ele compra tributado, saída com redução de base de cálculo. A redução, o estorno do crédito da origem é proporcional à redução de base de cálculo na saída, de forma que tem que ser no máximo igual esse crédito. O crédito da entrada tem que ser no máximo igual ao débito da saída, não pode ser maior. Então, o que está perguntando ali do CFOP, não importa o CFOP, importa a tributação que foi dada à mercadoria. Se a saída teve um débito menor do que a entrada, ele tem que se tornar na mesma proporção, não importa qual é o CFOP. Certo, acredito que tenha sido esclarecido. A senhora Mirle, da pergunta anterior relacionada ao lucro presumido, ela questiona se esse regime tem que ser renovado anualmente. Não. É indeterminado. Indeterminado. Perfeito, então, respondido. Passamos a senhora Ilma de Paula, lá de Paraná. Comércio atacadista. No cálculo da média dos últimos 12 meses, ocorreu que em um mês a empresa ficou com crédito ICMS para período seguinte. A divisão será por 11 ou por 12 meses? 12 meses. 12 meses. É 12 meses que a gente fala, ver qual é a apuração dela. Então, se ela tiver mais de um saldo credor, vai ser considerado. Aí sempre por 12. Ou no caso, sim, às vezes a empresa pode até ter menos, né? No caso,
E nesse caso, aí a gente teria que ver se ela entra, aí ela vai entrar na regra, ela vai ter que ter uma... Não tem, ela tem a redação dos últimos 12 meses. Não, justamente não, mas aí ela teria que ter, para isso, ela teria que ter uma outra para poder fazer isso. Aí a outra vai ser claro que vai ser 12 também. Tá fora. Mas é 12, sempre 12 meses. Perfeito. E seguimos para a última pergunta aqui no chat. Não, temos mais um. Não, na verdade, a pergunta foi excluída. Não, foi excluída. Havia uma pergunta aqui da Paula Emanuele sobre o código de lançamento para atacadistas fora de IGM. E será o mesmo SPED? Acredito que ela tenha elucidado a dúvida dela. Perfeito. Então, não temos mais perguntas aqui no chat, né? Todas foram repassadas à equipe da CEFIM. Então, passo a palavra aqui à equipe da CEFIM, né? Tendo encerrado as perguntas. Palavra para a gente. Eu não sei se... Eu não estou conseguindo achar aqui o Antônio Carlos, eu acho que ele não voltou ainda. Eu estava conversando aqui com o Márcio, que está com ele também. Eu acho que eles ainda estão envolvidos lá com essa reunião. Então, vou eu mesmo fazer aqui a nossa parte aqui da CEFIM. Queria agradecer aos colegas que participaram aqui, César, Cristiano, Claudemir, Pablo, Jailton. Agradecer a vocês. Estamos recebendo aqui a visita da Sandrinha. Faz lá um encerramento para nós. Chegar para cá para você aparecer aqui. Né? Chega mais. Só agradecer mesmo, obrigada. Foi muito produtivo. Agora mesmo eu estava tendo um feedback aqui dos colegas internos, sabe, Miguel? Pessoal do interior, que no dia a dia, nós que estamos dentro do processo, às vezes a gente não tira também um tempo para fazer essas rodadas, né, de troca de informações e tal. E agora eu conversando com o pessoal do interior, o pessoal, Sandra, a gente acompanhou algumas coisas, isso é importante até para a gente, fazer essa integração com os colegas, com os parceiros contadores. Então, só agradecer mesmo, eu acho que foi produtivo, né, todo o processo que a gente executa, o mínimo de conhecimento e mudança a gente consegue retirar, né, então... que continue essas iniciativas. A gente aqui também quer executar algumas coisas nesse sentido também, eu acho que sempre é muito produtivo. Dos anos anteriores, eu converso sempre com os setores e com os colegas de contabilidade, eu conheço muitos, né, até na época que eu fazia atendimento, a Rosa, né, Rosa? Muitos anos a gente teve contato, e a gente visualiza isso no dia a dia, o quanto que melhora o processo. A regularidade fiscal, agora eu estava com a Rose lá do Deduve, a gente estava vendo os processos, o quanto é que melhorou depois das informações, dos debates que a gente fez, dos ajustes. Então, só agradecer mesmo e desejar um bom final de semana para todos os senhores. Da nossa parte aqui, nós finalizamos também, agradecer a vocês, agradecer aos colegas que participaram, agradecer aos contadores que tiveram aí também a paciência aí de nos ouvir. Estava falando que foi uma apresentação muito teórica, né, muito texto, então não é fácil de ficar até o final, mas eu agradeço aí as pessoas que se dispuseram a participar conosco. Tá? Um abraço para o CRC, no nome aí da conselheira Rosa, agradecer a todos aí do CRC. Vou finalizar aqui também, Miguel. A joia. Muito obrigado. Agradeço aí a vocês, né? Bom, hoje concluiu mais um dia, né, inesperado, que foi a nossa 5ª semana de ICMS. É uma imensa gratidão, né, podermos encerrar mais esse evento. Acredito que foi muito proveitoso para todos nós, né. Aqui eu digo que o sucesso que obtivemos hoje, hoje não, a semana toda, né, nós tivemos uma participação muito grande, né, chegamos a mais de 400 participantes. Então, esse sucesso só foi possível graças ao envolvimento e à colaboração de cada um, né? Tanto de vocês, parceiros nossos, dos contadores, colegas que participaram, de alguns estudantes que estavam na sala também, né? E outros participantes também que se fizeram presente. Então, agradeço a participação ativa de todos
Em especial, eu quero agradecer, né, à Secretaria de Finanças, na pessoa do secretário, que não pôde estar aqui agora conosco, né, que é o Luiz Fernando Pereira da Silva, e o coordenador também da Receita Federal, ou da Receita Estadual, que é o Antônio Carlos, a vocês, né, palestrantes, a Marildo, o Ricardo, a Sandra, ao Márcio, e a você, né, Miguel, que fechou com chave de ouro. Você fala que às vezes a legislação é cansativa, mas é necessária, né? Tem mal que é necessário, né? Senão não acontece o equilíbrio financeiro também, né? E a gente não consegue beneficiar toda a classe. Bom, e a todos da equipe, né? Todos que se fizeram presente também do conselho, a Cris, as meninas que tiveram também nos dando suporte. Quero agradecer em especial também aos conselheiros que acompanharam desde segunda, né? Que é o Valdenilson, que é representante lá de Paraná, a Adélia de Guajará-Mirim, o José Cláudio, que é de Porto Velho, e o João Marcos, eles acompanharam desde o primeiro dia até hoje, né? Agradeço a todos vocês. E vai ficar saudades, né, para a próxima semana do ICMS, que seja breve, que seja o mais rápido possível, para que haja essa troca de conhecimento, né, Sandra? Como você falou, isso é bom para todos nós, né? Também para os auditores que estão no interior, para todos. Então, você vê que dessa vez teve uma participação mais ativa. Quero agradecer a todos vocês, a toda a equipe, né, que se fizeram presente também, ajudando nas respostas dos questionamentos dos colegas, foi muito esclarecedor. Eu acho que nós temos muito ainda para aprender, não esgotamos aqui esses assuntos, né? Tem muito mais ainda. Então é isso aí, Miguel, muito obrigado. Obrigada a todos. A gente que agradece, e quando nós tivermos algumas novidades aqui, o CRC vai ser o primeiro a saber, tá? Com questão de reforma tributária, o lançamento do contribuinte legal, acho que novembro... Exatamente, ainda tem esse evento, né? A gente pode fazer parceria dessa temática aí, que é para já, né? Já está aí. Verdade. Muito obrigada, gente, pela parceria, muito obrigada pela paciência, pelo tempo de vocês, né? Que eu sei que não é fácil tirar todos os dias, né? Uma semana, todos os dias de manhã, né? Mas isso é muito bom para a sociedade, porque quanto mais capacitados os contadores forem, os colegas forem, mais informação correta, né? Vai levar para os clientes, vai poder orientar, vai evitar problemas, né? Que a gente tem muito, né? Mas muito obrigado mesmo. Valeu pela parceria, valeu pela semana. Muito obrigada. Obrigado, Obrigada. Bom dia para vocês. Bom trabalho a todos. Bom final de semana. Amém para todos nós.